estamos no encontro 3, né, del nuestro viaje alquímico, de la simbología alquímica. Este encontro 3 tiene, es un encuentro que tiene a ver con o que chamamos de solutio, ¿no? A solutio, como el calcinaccio tenía una relación con el fuego, pero no era una relación directamente con el fuego, en el senso que hablaba más de la piedra, ¿no? De la caliza, que cuando se aquece, entonces va a secar y tener disponible una energía, ¿no? Un aquecimiento propio, ¿no? Entonces, la calcinatio, que tiene a ver con la cal, ¿no? Entonces, la solucho tiene a ver con la agua, pero vamos a hablar más específicamente de algunos aspectos de la agua, ¿no? El aspecto principal que vamos tratar es justo la capacidad de disolución, ¿no? Entonces, la capacidad que el agua tiene de disolver las situaciones, disolver los nodos, las cosas que están rígidas, ¿no? Entonces, sabemos que el agua eh, es, tiene como característica la persistencia, ¿no? Bien, puede pasar mucho tiempo hasta que una piedra se disolva, ¿no? Pero con la agua, la persistencia de la agua, las formas de las piedras muchas veces se dan por la agua, ¿no? La fricción de la agua. Hablamos del último encuentro que la calcinación tenía como un resultado, ¿no? La producción de como una sustancia como una farina, un polvo, ¿no? Un polvero, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice en español. Entonces, que esta producción después se colocaba novamente, se disolvía esto, ¿no? Y ahí se producía el calor, ¿no? Que es de la calcinatia, pero la disolución también. Vamos ver que esse passo del agua, ¿no? Tiene mucho a ver con la disolución de una estructura que ya está concreta, que ya está formada, para que se crie una outra estrutura. ¿No? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, la teoría de biodanza, podemos asociar la solutio, ¿no? Com a água, que é quando trabalhamos, né, a dissolução da água, não? Pero isto chamamos na polaridade, do modelo teórico de biodança, chamamos de regressão, não? É muito característico dentro da biodança que a regressão não é uma regressão por faixa etária, pero sí é uma dissolução de los limites de la nuestra identidad para entrarmos en una fusión con todo mayor. Esto tiene mucho, mucho a ver con este paso alquímico, con esta operación alquímica, ¿no? Entonces, cuando entramos en regresión, tenemos un contacto con la forma original de funcionar, ¿ah? Con las, con la renovación celular, se acelera la renovación celular, estamos ahí con el calor, con la protección, con la entrega, ¿no? Donde aprendemos a confiança. ¿Por quê? Porque el agua tiene a ver con el origen. Y nuestra origen, como vimos em outro percurso, ¿no? Outro curso, quando trabajamos la alquimia de James Hillman, vemos que nosotros habitamos el fundo de um oceano de ar, ¿no? Que se chama atmosfera. Pero na nossa origem não é exatamente esta atmosfera. A nossa origem é a água.
tanto em nível individual como em nível de vida. Então, nosotros vemos del útero, el útero materno, ¿no? Que es el inicio de todo. Pero también se dice, los estudiosos de las orígenes del planeta, de la vida en el planeta, ¿no? Que todo empieza en los océanos primitivos. E é interessante que o líquido amniótico é salado, tem sal, não? O sal del líquido amniótico tem a mesma proporção de sal que as águas de los mares, ¿no? Entonces, é como que tudo viene de aí, de la agua, ¿no? E nosotros veímos deste oceano, tanto como espécie humana, como, como seres, ¿no? Como seres, como singularidade, ¿no? Como identidade, veímos de aí, formamos de aí, estuvimos flutuando na água por muito tempo, antes de vir para este mundo de la atmosfera. Entonces, el agua nos habla muchas veces de la necesidad de regresar. Bien, talvez ver que dentro de la teoría de biodanza nosotros hablamos de regresión, la coligamos con la agua, con el agua, podemos pensar también que esta regresión é uma necessidade, uma necessidade de entrar em contato com um funcionamento mais antigo, com a nossa casa antiga. E bem, eu falava para vocês que estou em outro grupo, estamos falando, estudando o livro de Montagu, Tocar o significado humano da pele. E bem, aí, um conceito de Montagu é a exogestação, ou seja, que depois de nascermos, é importante ter um ambiente acolhedor, porque o bebê humano nasce com muita vulnerabilidade, não tem condições de sobreviver se não recebe os cuidados, o carinho, se não é acolhido no mundo, não? Então, não pode sobreviver se não tem este acolhimento. Pero muitas vezes, se não é acolhido para nada, se morre. Pero muitas vezes somos minimamente acolhidos para não morrer, pero não recebemos o suficiente, não? Para estarmos plenos, para completar esta exogestação. E acá les trago uma reflexão que eu tenho a partir destes estudos, não? Que é, em realidade, que nossa espécie é uma espécie uterina, não? Então, claro, o bebê, se não recebe isto, não sobrevive, pero se recebe minimamente, se queda muito traumatizado, e muitas de nossas sensações corporais ou coisas que comportamentos de nós outros têm muito a ver com isto, com esta fase, não? Com as coisas que tivemos ou não tivemos nesta fase, coisas básicas, não? Pero, em realidade, nós outros todos necessitamos toda a vida sentirmos acolhimento, sentimos que nos recebem e que nós outros nos recebemos a nós mesmos, que o mundo nos recebe. Então, temos a necessidade de viver em uma casa que nos sinta acolher, ter amistades que sejam afetivas e nos acolham e nos deem nutrição afetiva, não? E sentimos até nas nossas roupas que utilizamos, não? A necessidade de ter acolhência quando vamos dormir,
que dentro de nuestra habitación, del conforto, las sábanas sean confortables, las cobertas sean confortables, ¿no? Entonces, todo esto tiene a ver con esta necesidad de ser acogido, ¿m? Que es una necesidad que yo creo que tenemos toda la vida. ¿M? Claro que para el niño no vivir esto puede ser un riesgo total de vida, ¿no? Para el niño chico, como un bebé, ¿no? Pero nosotros también necesitamos toda la vida, ¿no? Entonces, el agua nos habla de esta necesidad de retornar. ¿M? Bien, podemos pensar que el inconsciente, ¿no? Nosotros vemos de una grande estructura, de una grande ah, energia que Jung chamou de inconsciente coletivo. Né? E que, bem, se vemos o conceito de Freud, de inconsciente, Freud sentia que o inconsciente estava dentro da pessoa. O inconsciente tinha a ver com as memórias, as coisas que foram vividas e que não acordamos, mas estão aí, na nossa vida personal. Para Jung, já tem uma outra noção do inconsciente, não? Que é que o inconsciente, na sua dimensão coletiva, não está dentro de nós estamos dentro do inconsciente, não? E depois da dimensão personal, há uma ligação entre esta parte coletiva e a nossa vivência personal. A nossa vivência personal tem um nível inconsciente que também, em um segundo momento, em um segundo uh, vivimos, e isto que vivimos também vai nutrir o que se chamamos de inconsciente coletivo, não? Pero el agua es un símbolo muy utilizado para representar el inconsciente, ¿no? Entonces, cuando pensamos en grandes cantidades de agua, estamos hablando del inconsciente. Podemos usar el agua en grandes cantidades como una metáfora del inconsciente, ¿no? En nivel arquetípico es una representación del inconsciente. Bien, tenemos esta estructura que ya estamos hablando mucho tiempo del ego, ¿no? El ego es como un proceso de coagulación. Después vamos a ver mejor o qué significa coagulación porque tenemos un capítulo con esto, ¿no? Pero que es la operación alquímica que se llama coagulatio, ¿no? Que es justo esta coisa líquida que através do movimento vai adquirir uma forma e uma forma concreta, não? Então, como exemplo de coagulatio, podemos ter el leche que tem, não sei como vocês chamam, nata, a gordura de leche que hace depois a Igual, mantequilla. Como? igual, nata. Nata, ok. Entonces, la nata, ¿no? Que se va ahí bater, mover, entonces esta movida va a crear la mantequilla. ¿No? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero es un poco así, ¿no? Entonces, del agua, la movida del agua surge, que es la movida del inconsciente, surge esta estrutura que é consciente, semiconsciente de si mesmo, e chamamos el ego, que seria justo uma interface, uma interface entre essa dimensão eterna ligada a uma dimensão maior, transcendente, que é o si mesmo, que é a profundidade de nosso ser. Esta estrutura mais superficial serve para as coisas que estão no mundo e para eu sentir esse mensagem mais profundo e concretizá-lo em uma grande dança com o cosmos, não? A dança com as outras pessoas. E bem, podemos dizer, então, que a consciência é uma coagulação da água, que quando
el inconsciente está em um estado de dissolução del yo, e que el yo es la coagulación. Entonces, muchas veces también yo traigo como ejemplo la cuestión del océano, ¿no? Como imagen, el océano que tiene así esta movida del océano, ¿no? Del mar. Entonces, salta una gota de agua que hace un percurso, sale y hace todo un percurso y después entra na água novamente, né? Entra no mar novamente, se funde novamente. E se vamos mirar esta pequena gota de água, esta tem todos os componentes do mar, pero se diferencia. Então, podemos dizer que também o ego tem esta característica, não? Há uma diferenciação, pero não pode perder a conexão com a totalidade. E muitas vezes é o grande problema do ego, não? Eu trago esta imagem desta ninha, não? Lindíssima, que é justo mais ou menos nesta época, como quando somos bebês e estamos vivendo as primeiras experiências de vida, não? De interação com o mundo, que vai se formando a estrutura que se chama ego. Então, o grande problema del ego es que, como já vimos em outras apresentações, ¿no? É que se identifica consigo mesmo e perde a conexão. Então, aí, por el caminho, pensa que é a totalidade, e passa a ser autorreferente e inflado, não? Quando se diz inflado, é que se sente superior, se sente que, bem, entra em uma coisa de arrogância, não? Então, perde a noção de inserção em la totalidade. Então, este ego necessita dissolver-se. Esta é a questão. Não tem como prosseguir a estrada se não há a solução do ego. Então, assim como nela calcinatio secamos, não? Secamos para não estar aí vivendo um drama de la niñez na vida adulta, não? Então, se secamos e buscamos uma compreensão de aquilo que vivimos no passado, uma compreensão diferente do que aquela movida, não? Ter reações ao concreto adulto como um ninho. Então, isto significa el secar. Acá já temos uma outra situação, onde esta estrutura que se forma para estar em relação com o ambiente está super autorreferente, e desconectada. Então, aí, quando buscamos realmente mirar-nos e fazer um processo de integração, é necessário colocar esta água, que não é a água que a pedra foi seca, não? Pero agora colocar uma água para dissolver a estrutura do ego. E recordando, se viemos dentro da própria biodança, não? Que dissolver não significa não retornar. Então, esta dissolução não significa que tu vas perder a estrutura do ego e nunca mais vai retorná-la. Pero a solução serve para nos fundirmos à totalidade novamente, para, quando retornamos à noção de nós outros mesmos, podemos ter essa noção sem perder a conexão. Porque o problema do ego é a desconexão. Então, passamos por isto, não? Uma dissolução do ego que nos coloca em contato com a totalidade, com as origens, e aí é impressionante isto, não? Porque muitas vezes, em nível egoico, o ego tem muito medo desta totalidade, porque sente que vai desaparecer, e que não vai mais tornar. Quando estamos aí em biodança, é muito comum as pessoas dizerem, não? Eu tenho medo de entrar em regressão e não retornar mais, não? Isto é a sabedoria de nosso corpo, a sabedoria de nosso
de nuestro ser sabe que no es así, pero el ego tiene esta fantasía que se perder el control, no va a retornar más, ¿no? Sí, no retorna más como era antes, ¿no? Retorna con más sabiduría, más sensibilidad, más creatividad, porque toca la origen de las cosas, ¿no? Entonces, cuando estamos ahí muy rígidos, muy autocentrados, muy inflados, es una lástima porque perdemos el contacto con la fuente de vida en nosotros mismos, ¿no? Não se perde nada, se ganha muito quando estamos aí mais relajados e mais receptivos à la vida. Então, podemos dizer, não, que não é um processo de morte do ego, é um processo de morte e renascimento. Então, acá, como se hace esto, não? Então, vamos retornar, não, aquilo que estávamos falando antes, não? Então, isto não é um processo que vai suceder se a entrega, a dissolução tiene mucho a ver con el calor amniótico, ¿no? El acolhimento. Entonces, no es que un proceso de integración, de disolución y integración va a ocurrir así como que forzado, ¿no? Como que eh, sem um cuidado. Entonces, acá, quando temos a ideia de água, del agua, temos também a ideia de que a água necessita ser contida, ¿no? Entonces, el agua tiene, adquiere el formato del contenedor, ¿no? Entonces, ahí surge la noción de continente, que aquilo, o que vai receber este processo, né? Entonces, es muy importante para estes processos de transformación del ser, de transformación, de disolución del ego, para entrar em contato com uma totalidade maior, isto se faz com cuidado, ¿eh? Não é esforçado, não é com descuido que sucede isto, não? É com muito amor, muito cuidado, muita dedicação, que o ser vai se transformando, vai tendo confiança de que pode. Então, isto serve muito para nós outros acá do grupo, não? Porque muitas vezes nos surpreende, como conseguimos fazer tantas coisas maravilhosas juntos, não? Como é transformador, porque tem continente, né? Os processos que não têm continente nos assustam, nos fazem como que desconfiar que vamos perder a dimensão de nós mesmos, né? Pero quando perdemos um pouco a dimensão de nós mesmos, pero encontramos uma dimensão grupal, uma dimensão também de confiança nas pessoas que nos cuidam neste momento de entrega, de abandono, então, bem, então o processo é possível. Então, acá esta imagem que é uma obra, não? Esse pequeno bebê é um artista que trabalha com estas imagens de bebê chico. Então, me traz muito esto, não? Deste acolhimento uterino, não? Que necessitamos isto para nos transformar, não? A dissolução é entrar em contato com isto, não? E acá também para aquelas pessoas que relatam, não? Que quando contatam com o niño, tiene este dolor muito grande, não? Porque se dá conta da carência que viviu durante a niñez. E bem, pero esta dissolução também nos dá a oportunidade de acolhimento agora, seja por nós mesmos, seja também por as relações novas que se estabelecem com pessoas que podem nos dar mais
suporte, más cuidado, más amorosidad, afecto, respeto. Entonces, muchas veces el grupo, como decía Rolando Toro, el grupo es la matriz de renacimiento, ¿no? Entonces, el grupo se transforma en útero. Y a partir de ese ser contenido, ¿no? Empieza el proceso de transformación. Entonces, acá nos vemos que o que chamamos de regresión en biodanza é super importante para o processo, não? Muitas vezes, podemos ter ganas assim, não? Sempre nas classes de biodança ou outras terapias que hacemos, não? Fazer muitas coisas assim de uau, abrir espaços e sentir que sou capaz do mundo, não? Isso é muito importante, mas se não temos a outra polaridade, corremos o risco muito grande de reforçar o ego em vez de encontrar nossa força. Então, temos que cuidar, não? Para fazer esta pulsação. Esta pulsação nos dá garantia de que não perdemos o fio de Ariadne, não? Então, estamos aí em contato com esta nutrição uterina e podemos entrar nos mundos desconhecidos heroicamente, abrindo espaços, pero sempre com o filo na origem, podendo ir e volver. Então, agora me gostaria de falar a vocês pouco de algumas coisas simbólicas, histórias que temos na nossa cultura, né? E que utilizam a água como um elemento que significa isto, a morte, o renascimento, a sensibilidade, um novo momento, a dissolução. Então, começamos, antes de tudo, pelo ritual de bautismo, não? Que significa justo esta confirmação de que esta pessoa morre para um estado anterior e renasce para um novo estado. Em geral, o batismo tem muito ligado à introdução de uma pessoa a um sistema social. Então, por exemplo, uma religião ou um grupo social. Então, o bautismo, em geral, tem muito a ver com a água, se bem que há outros tipos de bautismo, mas se utiliza muito a água, e que representa, em algum sentido, não somente mas representa também essa dissolução para poder coagular em um novo formato, não? Em uma nova forma. Ser recebido como também representa um renascimento, não? Então, estou morrendo para um estado anterior, entrando em um novo estado. Então, tem muito a ver com a inserção social. E também como uma comunhão com quando está no sentido de dissolução do ego, não? Tem a ver com a comunhão com o si mesmo. Acá temos a figura de Jesus com Juan Batista, não? Então, que justo esto, não? Que Jesus como um símbolo de si mesmo, não? Não na conotação católica, mas como um símbolo de integração. Então, que justo este é o momento onde ele começa a tomar contato com seu propósito neste mundo, não? Então, isto vem através, empieza com o batismo. Então, aí, em todos estes processos, não?
Entonces, hay un continente, hay un receber, ¿no? Que, que propicia esta inserção, seja no propósito, seja na sociedade, seja em um novo momento de vida. Bien, e podemos também associar la el agua com uma experiência que é oposta, né? A experiência oposta de solução, temos o desmembramento, né? O desmembramento que está muito representado por Dionísio, né? E também por Jesus. Então, o desmembramento tem se hablamos de Dionisio, ¿no? Dionisio es un dios que nos propone justo esto, ¿no? La disolución de las fronteras del yo con el otro, del yo con la realidad. Entonces, el proceso de fusión. Pero nella sua disposición negativa, cuando Dionisio no puede vivir esta sensação de fusão, temos o desmembramento. Se vocês se recordam, Dionísio foi na infância desmembrado. Então, é como que quando Dionísio não pode viver plenamente esta fusão, surge o desmembramento, não? O mesmo sucede com o martírio de Jesus. Então, quando não se pode chegar na comunhão, na fusão, como em um estado de conexão com essa energia de vida, existe o desmembramento, não? Então, como uma experiência, não? De lado negativo da água, não? Quando não pode se dissolver, não? Como dulce dissolver, existe uma aniquilação, não? Existe como que uma fratura, não sei como se diz isso em espanhol, como se rompe a coerência entre as coisas, não? Porque não se pode viver com doçura. Então, muitas vezes, o contato com o inconsciente, o contato com a profundidade do ser, é sentida como uma sensação de desmembramento, não? Como o poder da água como destruidor. Então, nós buscamos a solução como uma sensação dionisíaca, como uma sensação de resgate do prazer de estar juntos, de estar integrados. Isto em uma sociedade individualista como a nossa, não? Então, que é uma sociedade desmembrada, onde as pessoas estão cada em suas histórias e não sentem que estão coligadas, que estão relacionadas. Então, é muito importante resgatar a solução de Dionísio, ou seja, a solução de fusão, de perceber que eu hago parte de uma totalidade, que não sou um indivíduo separado del todo, que mesmo em minha manifestação singular, única, eu estou ligada aos outros, não? Que hago parte. Então, quando falamos de desmembramento e nos vemos como membro da cultura, da sociedade, de uma cidade, um grupo, existe o desmembramento, é como que o individualismo que não me permite de me dissolver na totalidade e ver o outro
pelas situações externas como ameaçadoras, né? Envolvemos aí o ego, porque vai haver isto como ameaçador se não está integrado. E quando Dionísio nos propõe a perda de limites, então entramos em contato com a fertilidade. Dionísio é um deus da fertilidade. Justo pela perda destes limites, a dissolução de los limites, é que temos condições de entrar em contato com esta força criadora da vida. É claro que esta força nos cria e nos hace surgir novamente, transformados, ressuscitados. Bien. Então, cambia a forma de ver, em realidade, não? Porque se em um momento eu veia que buscava ter uma força criativa, agora sou partícipe dessa força criativa. Então, é muito interessante porque muitas vezes vemos assim os artistas, né? Muitas vezes aquelas pessoas que são obrigadas a produzir artisticamente têm uma crise de falta de inspiração. Bem, a dissolução proposta por Dionísio quizás seja a solução para isto, não? Porque quando nos dissolvemos, entramos em contato com a força da criação. Então, somos parte da criação e temos o contato com esta força e não somos dueños desta força, não? É como que é sair da posição de que eu domino isto, controlo isto, como a posição de que isto se manifesta através de mim, como um médium. Então, Jung vai falar disto, não? Todo el que se identifique com Deus será desmembrado. Ou seja, quando o ego infla tenebrosamente, vai suceder o desmembramento, porque não é possível viver sem perceber essa conexão, porque aunque eu não perceba, eu estou conectado, não? Então, quando não percebo, muitas vezes a experiência é de desmembramento, tanto o desmembramento no senso de estar separado do social, separado de la minha contribuição como médium desta criação, como também uma sensação muitas vezes interna de desmembramento, não? De não perder, não ter a coerência das coisas, não ver sentido para as coisas. Bien, acá eu deixei um vídeo, deixa solamente ver que horas são para ver se vamos ter tempo para ver esse vídeo, sim. Então, que é eu gostaria de passar a vocês um pequeno vídeo que é de uma história de desmembramento, não? Não quero ser terrível, não? Mas é uma história de desmembramento que é um mito, não? Que é um mito que tem a ver com a caçadora Ariadne, não? Bem, vamos ver acá se eu logro. Ariadne, não, Artemisa, desculpe. Artemisa, que encontra um caçador, Action, bem, vamos ver aqui esta história, não? Porque aí está numa fonte, então é uma história de desmembramento. Eu tive um pouco de dificuldade de conseguir esta história em espanhol, mas está cá. Vamos ver, são 4 minutos. Um momento que eu vou ver se está com... ok, não compartilhar. Devo compartilhar com o sonido. Ok.
Bien, se entrar um comercial, vamos ter paciência, que eu retiro assim que puedo. Acteón era conocido por ser un gran cazador, parte de su talento con el arco que heredó de su noble y divino linaje. El joven era nieto del dios Apolo, conocido por su impecable puntería. Acteón fue tutelado por el famoso centauro Quirón, que lo crió para ser un gran cazador. En sus cacerías con sus amigos, el muchacho solía alejarse de sus colegas a menudo, ya que los consideraba muy ruidosos y terminaban por espantar a sus presas. El cazador oye el ruido de las aguas de un manantial, y debido al calor del verano, Acteón decide buscar la fuente del sonido para poder refrescarse y saciar su sed. Sin embargo, no sabía que la diosa Artemisa y las ninfas que la acompañaban se bañaban en la fuente. La diosa era conocida por su virginidad y pureza, y estaba orgullosa de no haber sido vista desnuda por ningún hombre. Mientras Artemisa se bañaba en la fuente, las ninfas admiraban su esplendorosa belleza. Cuando Acteón se acerca a la fuente, puede ver a las hermosas ninfas refrescándose en las aguas. El cazador decide permanecer ligeramente escondido, disfrutando del hermoso paisaje. Sin embargo, una de las ninfas lo ve e inmediatamente grita, alertando a todas las demás. ¡Hay un hombre que nos espía! Las ninfas corren para proteger la desnudez de Artemisa, pero era demasiado tarde. Los ojos de Acteón brillaban al contemplar la perfección que era el cuerpo de la diosa. Enfurecida, Artemisa decidió castigar al joven fisgón que se atrevió a profanar el cuerpo de la diosa con su mirada. ¿Te gustó lo que viste, mortal? No creas que puedes escapar impunemente y contarle a tus amigos lo que viste. La diosa salpica agua en la cara de Acteón. De la cabeza del joven empiezan a crecer un par de cuernos. Asustado, huye. Acteón se da cuenta de que algo oscuro está creciendo por todo su cuerpo y nota que está corriendo mucho más rápido de lo habitual. Intenta gritar, pidiendo ayuda, pero de su garganta solo sale un rugido como el de un animal. Acteón se había convertido en un hermoso ciervo. Pero lo peor estaba por venir. Sus aullidos desesperados llamaron la atención de sus amigos cazadores, que se pusieron en camino tratando de dispararle. Los cazadores liberaron a los propios perros de Acteón para capturar a tan magnífico animal. El joven trata de correr lo más posible para alejarse de su propia manada. Uno de los mejores cazadores del mundo se había convertido en la presa más buscada. Acteón, agotado, fue alcanzado por sus perros, que lo atacaron asfixiándolo y desgarrándolo. Antes de que llegara su muerte, Acteón todavía veía a sus amigos venir y decir: «Lástima que Acteón no esté aquí para ver esto. Este será seguramente el más hermoso de todos los trofeos». Bien, é um pouco triste essa história, né? Pero é justo uma história que Edinger traz, né? Como esta incapacidade, né? de estar em frente ao sagrado, de reconhecer o sagrado, de saber como lidar com o sagrado da vida, com a beleza da vida, com a madre terra, ¿no? Então, que provoca a situação do desmembramento, ¿no? Que é incrível porque é uma situação de desmembramento que vem a partir de los próprios canes de él, ¿no? Entonces, es una historia muy
yo creo que es una historia muy linda, ¿no? Y que tiene también mucho a ver con una cosa que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Porque siempre tenemos la sensación en frente a la naturaleza que las nuestras actitudes siempre van a ser eh, acolhidas porque estamos en el centro de la vida, ¿no? Nosotros como humanidad. Y bien, acá la dea Artemisa es una dea muy vengativa, ¿no? Entonces, pero que trama la venganza con un grado de sofisticación, ¿no? Entonces, pero que nos hace recordar, ¿no? Que las nuestras actitudes tienen consecuencias cuando partem de um desrespeito, de uma não saber lidar com a sacralidade da vida. E é um mito que se pode longamente conversar, não? Pero creo que nesse sentido nos serve, não? Bien, entonces, cuando hablamos de esa cuestión de la integración, Rolando traía, eso no es una cosa que Edinger trouxe, ¿no? Pero Rolando traía mucho la cuestión del Minotauro. ¿No? Entonces, que la cosa que nos hace fragmentar, que nos hace romper a nossa estrutura de vínculo com nós mesmos e com os demás, é aquilo que é representado no Minotauro, não? Então, lá a dificuldade de integrar esta parte instintiva de nosso ser, que é uma base muito importante, de origem, e que bem, a dificuldade de integrar este minotauro é que nos hace fragmentar. E a proposta de Rolando é justamente que possamos integrar a partir da nossa inocência, né? Que é o que acá no quadro de Picasso, nesse desenho de Picasso, no dibujo de Picasso, temos. Bien, outra imagen importante del agua es la imagen de la arca de Noé, que nos trae esta imagen del agua como una fuerza que es capaz de provocar una inundación. Entonces, esto aparece mucho en sueños, con olas gigantes, con el mar como una amenaza, y que muchas veces nosotros vemos el inconsciente así, ¿no? Como algo amenazador. Entonces, después tenemos también en nivel mitológico la cruzada de los hebreos del Mar Rojo, ¿no? Que metaforicamente também outra história que pode ser interpretada de muitas formas, não? Pero que podemos ver que quando estamos preparados, não? Quando estamos em um momento de integração, o mar se abre e nos deixa passar. Né? E é interessante também, Edinger chama a atenção para o mar que é rojo, não? Então, que é rojo de la piedra, rojo del opus, né? Então, existe esse momento onde, através de todo um processo, não? Que é uma coisa que não é assim, que vem como um regalo sem fazer nada, e um processo de busca de si mesmo, chega o momento que o mar se abre. El inconsciente nos deixa passar com muita luz. Então, também o água vai nos falar esta metáfora do rocío, não?
que é el sutil. El agua vai nos falar de um amor muito sutil, muito presente em las pequeñas coisas del cotidiano, porque el agua, esta dissolução que nos propõe el agua, também está em abrir-se a la beleza de las pequeñas coisas del cotidiano. Então, la solution, ¿no? Es un invito a a submergir-se, ¿no? Em la experiência, em realmente viver intensamente aquilo que estamos vivendo, ¿no? No sentido de compreensão, de dedicação, e abrir-se, ¿no? Que nos leva a abrir-nos à amorosidade da vida. Então, é um processo, esta dissolução é um processo de entrega, ¿no? Pero é um processo de entrega também e dedicação. Então, é como este água que vai dissolvendo pouco a pouco as estruturas rígidas e abrindo a nossa percepção. Então, este água é a água que vai nos umedecendo com uma nova energia, que não é aquela energia que a calcinatio secou, né? Pero é uma nova energia, uma nova sensibilidade, né? E esta sensibilidade vai nos quitando da aridez da vida, né? E vai dissolvendo a nossa mirada rígida. Então, como processo, não? Podemos dizer que da prima matéria, né? Da nossa infância, da nossa origem, né? Depois de secá-la, vamos entrar em contato com uma nova fonte, uma nova fonte de energia, uma nova fonte de inspiração, que vem representada por la água clara, la água nueva, né? Esto nos conduz a la opus no sentido del elixir, né? El elixir de la larga vida. O que significa elixir de la larga vida? É a possibilidade de viver com intensidade e com cuidado e com amplitude o que temos que viver a cada momento. Então, quando falamos de larga vida, não estamos falando de uma vida extensa em longos anos, pero sim estamos falando de uma vida intensamente vivida a cada momento.